Irmãos, Jesus provoca admiração quando transforma a realidade, cura as feridas dos doentes e sacia a fome do povo. Poucos pães e poucos peixes são motivo de alegria e saciedade para os convidados ao seu banquete. E para acolhermos o presidente dessa celebração, ministro, coroinha e a nós todos, povo de Deus aqui reunido, cantemos. Canto é 199. Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se povo e se fazer irmão. Chegou a hora que ligeiro faça de ganhar a graça e a conversão. Meu caro irmão, olha para dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver. Meu caro irmão, olha para dentro do teu coração, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e meus irmãos, para que nós possamos com dignidade celebrar esta Eucaristia, reconheçamos os pecadores. Arrependidos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço a Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Quero acolher também a intenção que você traz no seu coração, para que o Senhor, na sua misericórdia, nos atenda e nos conceda a graça de caminharmos dia após dia, preparando-nos para a vida do seu Filho. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor do Exército dará neste monte para todos os povos um banquete de riqueza e iguarias, regado com puro vinho puro, servindo de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que liga todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos, executado por todos ter salvo, e a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta, coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar.
para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia nos caminhos mais seguros, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo bem hão de seguir por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Teu povo aqui reunido procura a vida nova. Tu és a esperança, o Deus que nos consola. Fala, Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Fala, Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras eternas, queremos ouvir. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sentados, sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão de muita multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre este Monte Santo, Deus vai preparar um banquete suculento para vocês. Vai fazer jorrar leite e mel. Vai preparar para vocês delicioso churrasco, ou então o prato mais delicioso de camarão, moranga, enfim, será uma festa. Refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, os salgadinhos, os docinhos, tudo aquilo que as crianças gostam de comer, tudo aquilo que os adolescentes gostam de comer, tudo aquilo que os adultos, os jovens gostam de comer e também os idosos gostam de comer.
Quer dizer, Deus prepara para os seus filhos e as suas filhas a felicidade plena. O profeta Isaías, nessa primeira leitura que nós acabamos de ouvir, ele faz um anúncio ao povo que estava privado da sua liberdade, ao povo que estava triste, estava na escravatura, não tinha liberdade de dizer aquilo que queria dizer, não tinha liberdade de falar o que queria falar, não tinha liberdade de comer aquilo que gostaria de comer. Enfim, era um povo que não vivia. E então o profeta Isaías, em nome de Deus, vem e encoraja, coloca esperança na vida daquelas pessoas. Quer que todos os homens olhem para o outro lado da vida. A vida não é somente sofrimento. A vida não é somente tristeza. Assim como a vida boa acaba, também o sofrimento um dia vai acabar. As situações por que nós passamos hoje em dia não durarão para sempre. São pedacinhos, são retalhos que começam e depois terminam. E quando nós confiamos em Deus, nós nos projetamos numa verdadeira felicidade, numa vida íntima com Deus, numa alegria perfeita. Então, é uma chamada de atenção para que todos nós não desanimemos quando enfrentarmos uma situação difícil. Que nós não percamos a esperança de dias melhores. Que quando nós ficarmos doentes, não desescabelemos como se a doença fizesse parte da nossa humanidade. Quando você estiver sentindo dor de cabeça, não pense que tudo acabou. Quando você estiver brigado, não pense que tudo acabou. Quando você tiver algum problema, não pense que esse problema não vai acabar. Tudo vai acabar. Mas quem confia em Deus, o tudo acaba, vai desembocar numa grande festa. E para que as palavras do profeta Isaías não caiam no vazio, Jesus, falando para os seus apóstolos, falando para os seus discípulos, lhes mostra aquilo que haverá, aquilo que ele há de fazer no final dos tempos, aquilo que será a grande festa lá no reino dos céus. Aquelas palavras do profeta Isaías, Deus vai preparar um banquete para vocês. Jesus começa já a preparar, a fazer com que as pessoas do seu tempo enxerguem já a grande festa que Deus preparará para aqueles que lhe forem fiéis. A primeira mesa é a mesa da alegria. A primeira mesa é a mesa da cura. É a mesa da libertação. É a mesa da saúde. A primeira mesa é aquela que Jesus, logo na primeira parte do Evangelho, narra. Muitos coxos, surdos, mudos, aleijados, pessoas que não enxergavam, pessoas que não ouviam, começaram a ouvir quando eram trazidas diante de Jesus, e Jesus, com um simples toque, curava. Com um simples toque, libertava. Com um simples toque da mão, ele dava vida nova. E as pessoas acorriam a ele. E Jesus curava essa parte física. Jesus curava a nossa parte humana, mas também a parte espiritual. Porque a palavra de Jesus, o poder da palavra de Jesus é que produzia esse efeito que curava as pessoas, que libertava as pessoas. Então, nesse sentido, Jesus estava alimentando o povo numa dimensão espiritual. Mas não basta. Jesus sai dessa dimensão espiritual e vai agora na dimensão física, na dimensão humana. Jesus pergunta: quantos pães tendes? Quantos peixes tendes? As pessoas disseram, os discípulos disseram: temos aqui alguns peixes, alguns 5 pães e alguns peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus sabia o que ele ia fazer. Porque se ele conseguiu fazer o impossível, que dar vista aos cegos que nasceram cegos, que dar ouvidos aos mudos, aos surdos que nasceram surdos, que dar pernas aos paralíticos, que ressuscitar os mortos, quanto mais a multiplicação do pão.
Entretanto, Jesus diz aos discípulos: tenho pena dessa gente, porque há tanto tempo, há 3 dias está aqui e não tem o que comer. Eu não posso despedir-me dessas pessoas sem que lhes dê de comer. Vejam a chamada de atenção. Jesus quer que nós, como homens e mulheres, nos preocupemos com a saúde, com a fome, com a solidariedade, com a comunhão dos nossos irmãos e irmãs. E quando Jesus disse tenho pena, Jesus estava à espera da reação deles. E a reação deles foi: onde vamos buscar tanto pão para dar a essas pessoas? Estamos no deserto. Não há lojinha, não há supermercado, não há mini-mercado, não há bar. Onde é que nós vamos comprar as coisas? E Jesus pergunta quantos pães os discípulos tinham. Eram somente 5 pães. Eram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus pegou nos pães, olhou para o céu, deu graças, partiu os pães e os distribuiu aos apóstolos, e os apóstolos os foram dando às pessoas. Todos comeram e ainda recolheram 12 cestos das sobras. Que lição é que Jesus nos ensina nesse texto? É a lição da partilha, é a lição da solidariedade, é a lição da comunhão. O pouco partilhado chega para todos. Então a gente precisa de aprender que os nossos discursos não sejam somente discursos, que as nossas palavras não sejam somente palavras, mas sejam coisas que correspondem às nossas ações, aos nossos atos. Eu não posso dizer Jesus é partilha, Jesus é comunhão. Eu não posso dizer vocês devem partilhar, vocês devem se ajudar uns aos outros, se eu não ajudo. Eu não posso dizer vocês têm que se visitar uns aos outros, se eu não visito, não entro na casa de ninguém. Eu não posso dizer vocês têm que ser alegres, se eu sou cara feia. Eu não posso dizer vocês têm que ser comunhão, se eu sou antipático. Eu não promovo a comunhão. Se eu não consigo abraçar alguém, se eu não consigo apertar a mão de alguém, eu não posso dizer vocês têm que se saudar uns aos outros. E por isso é que Jesus tomou essa iniciativa de pegar nos pães, elevar ao céu, dar graças e depois distribuir. Por que Jesus fez isso? Jesus nos ensina a dizer toda a nossa atividade, tudo o que nós fizermos, antes de tudo, temos de louvar a Deus para que Deus nos dê forças e capacidades para exercer esse ministério. Então, tudo o que nós fazemos, nós o devemos fazer em nome de Deus. Jesus foi atendido pelo Pai e conseguiu multiplicar os pães e os peixes. Todos que estavam lá dentro comeram e ficaram até a saciedade e ainda sobrou. Por quê? Porque tinha o dedo de Deus. Porque com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Porque para Deus nada é impossível. Então aquelas palavras que o profeta Isaías diz na primeira leitura, se realizam na pessoa de Jesus. Quando Ele nos coloca uma mesa, arruma uma mesa. Primeiro a mesa da palavra, com essa palavra que Ele cura, que Ele salva, que Ele redime, que Ele ressuscita, e depois nos alimenta com a mesa da Eucaristia. E é assim, Ele nos dá um exemplo, para que assim como Ele fez, assim nós façamos uns para com os outros. Então, nessa altura, nós estaremos preparando-nos para que quando chegar a hora daquele que estamos esperando, porque acendemos a vela verde no sábado passado, que significa esperança, para dizer que estamos no tempo de Advento, e para o Natal faltam 4 semanas, ou seja, 3 semanas, a última vela que será acesa será a vela branca, para dizer que o Natal chegou, mas não esse Natal, o Natal físico, o Natal material, o Natal do nascimento enquanto Deus homem, mas enquanto homem Deus. E então será o Natal da glorificação. Aí o banquete estará de fato preparado. Então nós veremos vir Deus, vir o Filho do Homem com poder e glória sobre as nuvens. E com Ele nós que formos fiéis entraremos para a grande festa dos filhos e das filhas desse Deus a quem chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Agora vamos nos colocar em pé, pedindo para o Senhor, de facto, nos faça homens e mulheres fervorosos, que saibam partilhar, que saibam louvar e agradecer a esse Deus de amor. Com fé e confiança, apresentemos as nossas preces. Por toda a humanidade, convidada ao banquete da vida, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos trabalhadores que se esforçam para sustentar a família, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos que vivem tristes e desanimados da vida, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos programas e iniciativas em favor de um mundo sem fome, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos grupos que se reúnem em preparação para o Natal, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Atendei, ó Pai, na misericórdia das nossas preces, fazei com que, tomando consciência das nossas obrigações e dos nossos deveres, sejamos canais de graça e bênçãos para os nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, eu te ofereço o meu dízimo em agradecimento pelo dom da vida que me concedestes e por todos os benefícios que me tendes proporcionado. Obrigado, Senhor. Agora, meu Senhor, eu quero te ofertar minha vida e meu trabalho aqui nesse altar. Minha vida e meu trabalho aqui nesse altar. O dízimo que eu trouxe pra ti é oferta do meu salário, esforço da minha luta, suor do meu trabalho. O dízimo que eu trouxe pra ti é oferta do meu salário, esforço da minha luta, suor do meu trabalho. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons de nossa devoção, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, se realize em nós a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever de salvação dar-nos graça, sempre em toda a parte. Bendizemos o Senhor, Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia, a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização de seu reino. Por isso, certos de sua vida gloriosa, unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas e derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e me deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento XVI, com o nosso Bispo João Francisco Salvo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs por quem celebramos esta Eucaristia, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que correram na esperança da ressurreição de todos os partidos desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo especial a nossa aniversariante, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãs e irmãos, porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Irmãs e irmãos, saudados do Pai de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes somos todos nós por convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Os irmãos se sentam à mesma mesa, sabem dialogar com toda a franqueza, são filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor, são filhos do mesmo
amor é remédio. São filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor. São filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor. Pois, irmãos, resistem do mesmo prêmio, para manter a paz, o amor é remédio. São filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor. São filhos do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do mesmo céu, nascidos do mesmo amor. Oremos. Imploramos, ó Pai, vossa clemência, para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para todos nós que viemos à missa. Boa noite. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Maria, minha mãe, Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que meu peito é